Qual o Natal que poderíamos gerir agora e festejar? Realmente poderíamos pensar em um Natal? Vamos fazer um resgate aqui este ano. Infelizmente atingimos uma marca de 600 mil mortes. E vocês sabem que essa marca atingida foi por conta de ação deliberada do governo federal e que muitos chamaram de uma ação eugenista. Por que ação eugenista? Porque foi uma ação cujo resultado os mais pobres, fracos, oprimidos, negros, favelados sofreram. O que eles sofreram? Morte. Foi dentro desse contexto da pandemia, melhor, sindemia, que é o conceito filosoficamente mais detalhado, que deu origem de causas econômicas, sociais, políticas que fizeram com que explodisse o caso de mortes aqui no Brasil. Muitas pessoas morreram aqui por conta desta ação deliberada. Se no começo a ideia de imunidade de rebanho não fosse praticada, metade das pessoas estariam hoje aí. Mas, por conta de um governo que muitos resolveram votar por uma bandeira moral, supostamente que consertaria o Brasil sobre o prisma de uma religião, de um lado evangélico, que busca sobretudo a prosperidade, ou seja, a individualização da vida em um mundo cada vez mais neoliberal, foram essas pessoas que votaram neste sujeito que está aí. E por essa razão, o Natal de muitas hoje será mais triste. Vamos falar de quantos entes queridos foram perdidos? A minha área de atuação, a filosofia. Quantos grandes intelectuais se foram por conta da pandemia, da sindemia, quer dizer. Esta razão que é a que prega a moralidade, os bons costumes, a cristandade, o Deus das armas que eles colocam. Eles não conseguem compreender que o capitalismo hoje que a gente vive não é mais aquele capitalismo fordista que propõe uma certa alienação no mundo fabril. Não. Nós vivemos hoje que os filósofos chamam de biocapitalismo. Com o avanço da informatização e a financiarização do mundo, você pensa que há momentos de folga na sua vida. Mas não. Você quer entender? Quando você vai viajar, quando você pega o celular para pesquisar o lugar onde você vai, você está contribuindo para o aperfeiçoamento daquele aparelho. Que nem eu, neste momento, estou gravando este vídeo aqui para você assistir. E eu estou trabalhando. Nós não temos folga nunca. E esse é o nosso grau de alienação para muitos dentro desse capitalismo. E esse grau de alienação que vai ser carregado uma série de informações cujo resultado é a deformação de muitas mentes que vão acreditar em teorias da conspiração, formações pseudo-filosóficas. Ora, é nesse contexto que nós começamos a perceber de uma maneira mais direta o Janaína Pascoal, o Leandro Narlock, Luiz Felipe Pondé, Olavo de Carvalho, Carluxo, Bolsonaro e toda essa trupe de gente que colocou uma visão de mundo, quer dizer, colocou não, ele simplesmente abriu o armário e colocaram a sua forma racista de ser, homofóbica de ser, eugenista e nazifascista de ser. Foram esses que vocês votaram, muitos aí, e que tanto da esquerda e da direita cometem um erro fundamental dentro desse novo capitalismo, desse novo modelo de sociedade. Que é o quê? É ainda permanecer na velha ideia da democracia representativa.
É esperar que o candidato faça alguma coisa e melhore o país. Muitos votaram achando que Bolsonaro resolveria o problema do país. E o que essa gente fez? Absolutamente nada, além de ficar fazendo alarde nas redes sociais e deformar a cabeça de muitas pessoas. Nós temos aí no jornal Folha de São Paulo um tal de Pondé que fica com um cachimbo na boca falando o tempo todo. Agora ele diz que não é bolsonarista e ao invés de falar de política, ele fala que as coisas não tem como mais resolver. Você que tem uma utopia, eu que tenho um olhar social sobre as coisas e tem o crivo da bandeira da justiça, ele fala que nós somos ingênuos. Porque ele está com o pé na realidade. E como ele é um filósofo trágico, ele acha que o mundo não tem jeito. E é assim que ele vai carregando muitas mentes, muitas pessoas. Não se deixe cair nessa esparrela. Que Natal as pessoas vão comemorar com essas perdas de muitas pessoas? Dizendo, para muitas famílias o Natal não vai ser o dos melhores por conta que há culpados que tiraram seus parentes. E você sabe quem é? É o mandrião que está lá em cima passeando, que fica o dia todo no celular, há mais de 30 anos não trabalha e que inconsequentemente não tem um projeto de país. A única ideia é a destruição sistemática da República Federativa do Brasil. É dentro desse contexto, desse biocapitalismo que os filósofos chamam, que você está numa profunda alienação, porque está esperando ele fazer alguma coisa. A bandeira necessária a ser levada adiante, sabe qual é? É a democracia participativa. Eu vou dar um exemplo para você perceber o que é a democracia participativa, como ela é mais simples do que parece. Hoje, por exemplo, ele vai dar um pronunciamento, presidente. O que ele vai falar de mensagem para Natal, para os brasileiros? Você pode fazer o quê? Um protesto contra isso, fazer um panelaço, organizar pessoas nas ruas, conversar com essas pessoas. Ou, por exemplo, uma outra ação que você pode fazer no desenvolvimento da consciência crítica das pessoas, uma biblioteca pública, e nessa biblioteca você montar um grupo de leitura para fazer com que as pessoas tenham maior acesso a determinados conhecimentos que você, privilegiado, teve. Você pode passar isso, técnicas de discussão, aprofundar o conhecimento do país e do mundo e da sociedade que a gente está, explicar, por exemplo, o que seria esse biocapitalismo que eu estou falando aqui para você. São formas de democracia participativa onde nós somos os sujeitos da história. Nós não podemos ficar esperando com que eles façam alguma coisa e nos representem. Na verdade, nós que temos que fazer com que eles façam algumas coisas mediante as nossas reivindicações. Ou seja, inverter o polo da ação. Ao invés de eles nos representarem, a gente tem que ser os agentes representantes da sociedade, porque nós estamos vivendo na realidade, sabemos os anseios que nós necessitamos. É isso que a ação da democracia representativa nós fazemos. Representativa não, democracia participativa. Nós devemos participar sistematicamente do processo da polis. Devemos lembrar dos gregos antigos. Claro, nós podemos fazer várias maneiras de novas ágoras neste país. Dentro da sua escola que você trabalha, você que é professor, montar um conselho realmente participativo, ou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, teve uma ação política interessantíssima, que era o orçamento participativo, onde a população discutia os rumos do orçamento do que deveria ser feito na cidade. Poderíamos espalhar isso para o resto do Brasil e fazer com que as pessoas realmente pensem nas ações. Ou, por exemplo,
sobre a escola pública, que é um caos total. Um projeto de lei interessantíssimo que o Cristóvão Buarque fez é que todo parlamentar deveria colocar o seu filho na escola pública. E mediante isso, esses caras colocando seus filhos nas escolas públicas, as elites também, certamente haveria um cuidado muito maior em relação à escola pública. E para isso, nós, cidadãos, devemos fazer pressão. Projetos-leis. Por que a gente não propõe novos projetos-leis? Nós podemos fazer isso. Organizar grupos, pensar as necessidades da cidade, do bairro, etc. Montar novos grupos de representação. Nós precisamos parar com essa cultura da espera. Ou seja, ficar esperando o político dizer alguma coisa e a gente acatar com um sim e com um não. Não adianta a gente ir lá na eleição de 4 em 4 anos, apertar um número e pronto. Não. O que eu quero demonstrar aqui para vocês é que a democracia participativa, o polo de ação, somos nós. Nós não vamos ser seres passivos, nós vamos ser seres ativos na sociedade. É isso que precisamos ser. Compreende? Dentro desse capitalismo, um biocapitalismo, um capitalismo da vida, que te aliena o tempo todo. Nós precisamos pensar os mecanismos dentro desse biocapitalismo para a gente poder desenvolver a criticidade e, quem sabe, construir aquilo que o Antônio Gramsci dizia que é a hegemonia, ou seja, uma construção intelectual realmente de fato, construir, fazer a criação de intelectuais orgânicos, aqueles que realmente estão no povo, não esse bando de idiota que está aí, esse Pondé pessimista, esse Leandro Carnal que só fala do eu interior, você pode, você faz, se adapte ao mundo. Não, não é isso. Nós precisamos levar adiante a bandeira da utopia. É isso que a gente precisa repensar, por exemplo, numas datas como essa de Natal, de Ano Novo, precisamos levar a bandeira da esperança. Não é o Natal que leva a bandeira da esperança? Então, a bandeira da esperança não é de cunho individual. Ah, eu espero. Não. Esperança é do verbo esperançar, de você fazer algo, e não é de você ficar esperando as coisas mudarem. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos fazer as coisas se organizarem no mundo. Como as coisas se organizam no mundo? Nós fazendo as coisas. E isso vale também para os sujeitos da esquerda, que se colocam à esquerda, que nem, por exemplo, agora, estão discutindo um monte sobre Alckmin, Lula e não sei o que um tá errado, o outro tá certo. Meu, não importa. A questão é o que cabe nesse momento, o que pode ser feito, e eu, sujeito da história, o que eu posso fazer além da mera crítica verbal. Porque o que a gente vê em muitos setores da esquerda, esses que se colocam como radicais, gritam nas internets, fazem várias ações, mas no momento propício que a gente precisa realmente fazer, onde estão? Esses identitários aí. Por que não fazem, por exemplo, ações sociais, grupos de leituras, grupos de estudo com as mulheres? Um setor especificamente para falar. Não, ficam lá nas redes discutindo várias coisas, várias ações, mas naquele momento que a gente precisa, nada é feito. Nós precisamos entender a dinâmica. O primeiro de tudo é entender a dinâmica do qual nós estamos nesse país. Esse biocapitalismo. Ou como que a rede social nos deforma. Como esses pseudo-intelectuais estão deformando as pessoas, fazendo elas pensarem de maneira totalmente errada. Nesse profundo negacionismo que o mundo está. E aí, fruto das ações, desde o início da pandemia, o que nós temos? 600 e poucos mil mortos. Isso não é pouco. Se você pensar, pense realmente. Essas mortes, mais da metade, ou se não a metade, são mortes, seriam mortes evitáveis. Como é que pode
um poder republicano deixar as coisas chegarem neste ponto. E agora ele quer fazer o quê? Eliminar, impossibilitar a vacina para as crianças? Será que ele quer fazer a imunidade de rebanho para as crianças também? Meus caros brasileiros, vamos acordar, pare e pense. Olha só o que está sendo feito agora nesse momento. Segurar a onda, não deixar chegar a vacina para a criança. E já está um caos. Muitas pessoas estão indo ao hospital, a farmácias, procurando os vários remédios. Minha esposa é farmacêutica. Ela vê o quanto de pessoas estão buscando remédios para a gripe. E aí você só nega vacina para isso? Você que votou nesse cara, que não falta de aviso que não foi, e que nós avisamos o tempo todo qual seria o projeto dele, porque ele sabe a maneira como ele pensa, dos 30 anos de governo, e mesmo assim ainda você aceitou, você tem culpa sim, principalmente se você ainda o defende. Aí é uma burrice, digamos, incurável. É uma deficiência mesmo. Um grau de deficiência tão grande que não é reversível. No seu caso, seria irreversível. Porque o seu QI é baixo. Que Natal os parentes desses 600 mil vão ter hoje? Me diga, me responda, será que em um momento, um instante você não parou e pensou na sua consciência? Pera aí, olha só o que eu fiz de errado. Olha só como pensa esse cara. Olha só como ele é nazista, como ele é racista, como ele é homofóbico. Por que ele é homofóbico? Porque eu sou psicanalista, a psicanálise explica. Porque ele não tem coragem de declarar realmente o que ele deseja. Então, aquilo que ele deseja, ele quer roer até o último, oprimindo o seu próximo. O mundo, o Brasil está nesse caos. Agora, a educação pública está nesse caos. As pessoas com seu grau de letramento péssimo elegem um completo idiota. E o seu mentor intelectual, sabe quem é? Um cara que terminou o primário e que quer ser chamado de professor, mas ele tem muitos e muitos idiotas que o chamam assim. Como é que pode? É um grau de narrativa esse país que Gabriel Garcia Marques, Murilo Rubião e todos aqueles, inclusive eu coloco aqui Machado de Assis, grandes representantes aí de um realismo fantástico, vão ter grande inveja por conta do grande enredo que pode ser escrito. É um grande absurdo o que está acontecendo agora e você, mesmo assim, ainda continua defendendo esse cara? Eu volto à velha pergunta. Diante desse biocapitalismo financeirizado, neoliberal, que Natal as pessoas têm a comemorar? Um país que não gera mais fábricas, o que o dinheiro gera dinheiro, e consequentemente as pessoas ficam a se virar de qualquer maneira para ganhar dinheiro. E o presidente faz mais ações, ele utiliza os mecanismos democráticos de maneira correta para fazer essas ações aonde as pessoas se virem mais ainda. Por exemplo, o ProUni, um projeto que o PT se orgulha muito a se dizer de esquerda, mas é um projeto que só ajuda o empresário a ficar mais rico. Ele agora vai deixar o pobre em pé de igualdade com o rico e cada um que se vire para conseguir a vaga numa escola. É esse o projeto de país que ele quer fazer. Um verdadeiro Rio das Pedras.
A sua utopia é Rio das Pedras, o morro do Rio de Janeiro, onde tem o poder ideológico da igreja evangélica e do lado tem a segurança da milícia. Se você não entender isso, se você não entender o biocapitalismo, o mundo financeirizado, e se você não entender o neoliberalismo, conceitos fundamentais, sinto muito, aí você é um gado mesmo que não consegue entender nada. Você sofre de deficiência cognitiva programada. Você não consegue entender o mundo que você vive porque você é um gado mesmo. Tem que pastar. Vamos levar adiante a bandeira da democracia participativa. Faça ações, você converse. O simples fato de você conversar, bater um papo, promover a reflexão, ao invés de ficar falando de BBB, outras idiotices do mundo, você já muda a vida cotidiana de muitas pessoas. Então vamos pensar dessa maneira? Vamos? Aí eu vou deixar a questão aqui. Que Natal temos a comemorar? Se você realmente é um ser cristão, solidário, e que tem um amor e alteridade profunda pelo outro, que Natal a se comemorar? Grande abraço e até mais.